Mas eu quero trazer agora para a galera um conteúdo exclusivo, porque muita gente tem dificuldade para entender esse monte de versão que o Hobbit teve, mas essas versões elas tinham um porquê. O porquê era o famoso migué. Então, vamos colocar aqui na tela, latino, o migué, e nós três juntos vamos devagar. Isso, ó, já mataram a charada aqui no chat, providência divina. Muito bem. Pessoal super afiado aqui, isso daí. A grande força que age no Hobbit e no Senhor dos Anéis. O Hobbit que nós lemos hoje, na verdade, não é o de 1937, é o de 1966. Por que o Hobbit de hoje é tão diferente do Hobbit de 37? Porque o Hobbit fez muito sucesso. E aí a editora falou o seguinte: ô Tolkien, o pessoal gostou do Hobbit, hein? Manda o Bilbo para outro lugar aí, dá um rolê. Você já mandou ele para essa floresta, para essa montanha? Manda ele para outros lugares aí. E aí o Tolkien começou a escrever a sequência do Hobbit. Começou aí como o Anel Mágico, depois mudou o nome para o Senhor dos Anéis. Era para ser um livro só, para continuar o Hobbit. Começou em 39. Não demorou muito para ficar pronto, não. Foi rapidão. 39, 40, 41, 42, 43, 44... Lá por volta de 1950, ou seja, o Tolkien já tinha enrolado o editor dele 13 anos, basicamente. Ele fala, caramba, o Senhor dos Anéis mostra como o anel é importante e isso não fica evidente no Hobbit. Eu tenho que arrumar isso aqui. Como que ele arrumou? Na maior cara de pau. Ele foi no Senhor dos Anéis, fez do jeito que ele queria fazer e voltou no Hobbit sem avisar para ninguém, basicamente. Mudou o capítulo 5, o Adivinhas no Escuro, inteiro, fez pequenos ajustes em outros lugares chaves e críticos e mandou uma carta de apresentação, como se fosse um mini prólogo, explicando, olha, então em 37, quem contou aquele relato foi o Bilbo, mas o Bilbo mentiu. Quando a gente descobriu a verdade através do Gollum, a gente descobriu que foi assim. E aí ele jogou a culpa no cronista. Não foi ele que errou. Dessa forma, ele fez a versão de 51, amarrando o Senhor dos Anéis. Em 54, finalmente sai o Retorno do Rei, porque o Senhor dos Anéis é de 53. Em 54 sai o Retorno do Rei com os apêndices, mas aí o Tolkien fala, poxa, ainda com os ajustes que eu fiz, eu queria dar uma mudança de tom. Eu queria que o tom do Hobbit ficasse um pouco mais coeso com o Senhor dos Anéis. Aí ele começou a escrever o famoso, que a gente chama Dark Hobbit. Não é esse nome, gente, mas a gente chama isso aqui de Dark Hobbit por zoeira. Esse Dark Hobbit de 1960 é o Tolkien já sem o peso do Senhor dos Anéis nas costas, afinal ele entregou já faz mais de 6 anos, 5 anos e pouco. E ele fala, vamos ver se eu começo a mexer aqui no Bilbo para deixar ele no tom mais Senhor dos Anéis. O que acontece é que, antes de chegar em Valfenda, o Tolkien começa a ficar meio cansado da história, vê que está enxugando gelo, que ia dar mais trabalho, e aí o que ele faz? Ele para antes de chegar em Valfenda, só que a gente tem essa versão do Dark Hobbit disponível no livro que o Reinaldo comentou no começo da live, que é esse amarelinho aí, The History of the Hobbit, que é um tijolo. O The History of the Hobbit não só tem esse Hobbit de 1960, como tem um manuscrito da década de 1930, que antecedeu a versão final de 37. Essa obra ainda não tem em português, mas colocamos fé que não deva demorar para a gente ter ela aqui no Brasil. Afinal, a HarperCollins está fazendo Cristina Casagrande, Reinaldo e companhia suarem sangue todo ano, traduzindo, revisando e ajustando. Teremos em breve, acredito eu. Mas se você ficou interessado, tanto o manuscrito, né, são os extremos, né? Tanto a primeira versão de 1930 como a versão mais dark, a gente tem nesse livro. Porém, o Tolkien não desistiu, ele desistiu de fazer o Dark Hobbit, mas ele começou a criar um capítulo ou uma ligação chamada A Busca por Erebor, que ele não terminou, mas saiu no Contos Inacabados, uma versão resumida. A gente não sabia que A Busca de Erebor era uma versão resumida, porque ela já é grande, e ela conecta muito bem o Hobbit de 66, que é a versão que a gente tem, porque como o Tolkien desistiu de fazer esse Dark Hobbit, ele falou, então tá bom, eu vou no de 51, que eu já tinha mudado, e vou mudar um pouquinho mais.
Então ele foi no de 51 e mudou de novo, migué, e simplesmente mandaram reimprimir como se não tivesse nada. Assim, na cara dura. Ele fez isso de 37 para 51 e de 51 para 60. E aí no Senhor dos Anéis a gente tem nos apêndices informações, não só nos apêndices, quando Gandalf está conversando com Frodo, com Legolas, com todo mundo ali em Minas Tirith, ele fala bastante sobre a jornada do Bilbo. Então o final do Senhor dos Anéis e os apêndices conversam com a busca de Erebor que tem nos Contos Inacabados e que conversam com o Hobbit de 66, que foi ajustado de novo depois que o Dark Hobbit não deu certo. E para completar, no Hobbit Anotado, que é uma obra que a gente já tem aqui traduzida, que é espetacular, ele tem a versão maior da busca por Erebor, que não é a versão resumo, é a versão completa. E essa sim tem uma conexão perfeita. A gente sabe que o Tolkien adorava fazer versão resumida e versão expandida. Por exemplo, O Senhor dos Anéis é um livro com começo, meio e fim. Mas quando a gente vai para o Silmarillion, a gente tem tudo condensado e depois, em Filhos de Húrin, a versão grande. Em Beren e Lúthien, versão maior. O que a gente tem aqui no Hobbit Anotado é isso, a versão maior do capítulo dos Contos Inacabados. E além disso, para encerrar esse diagrama, o Hobbit Anotado também tem todas as alterações, ou também conhecido como migués, que o Tolkien fez de 37 para 51, 51 para 66. Meninos e meninas, o que vocês têm a dizer nessa loucura que o velhinho fez? Arrasou no diagrama, viu, César? Parabéns pelo trabalho. Muito bem explicado. Super didático, super didático. Sim, o César tem esse jeito de professor, né? Muito bom. Uma ficha que me caiu, traduzindo agora o History 6, é que antes de fazer a remenda no Hobbit, o Tolkien tentou fazer a remenda no Senhor dos Anéis, tentando explicar que nariz de porco não era tomada, no caso do Gollum, na versão original da Sombra do Passado, que chamava originalmente História Antiga, o capítulo 2 do Senhor dos Anéis. Mas, então ele tenta dar várias voltas ali, mas não dá, realmente não tinha como. Ele tinha que voltar e mexer no Hobbit mesmo, foi o que ele acabou fazendo. Mas ainda assim, no prólogo tem uns miguezinhos, hein? Prólogo da Sociedade do Anel. Ah, tem, com certeza. Aqui, até porque... pessoal, parabéns, professor César. Realmente cara, é muito complicado, E aí ele começa a querer mexer nos detalhes da geografia, porque não bateu o número de léguas do rio tal pro colina tal, não sei o que, se choveu ou se deixou de chover, se o rio tava na esquerda ou na direita, meu. Ah, alguém para! Sim, alguém segura esse homem. A paciência da Edith, né? E o auxílio do Lewis pra... Vamos pra frente em vez de cair. Mas eu acho que esse Dark... fala. Pois não, Cris, pode falar. Não, o Lewis falava assim, Tolkien, feito é melhor que perfeito. Faz, porque senão você nunca vai fazer. Era esse o lance. Esse diagrama aí, ele resume, mas tem mais coisa no meio. Por exemplo, como eu tinha falado, na Sociedade do Anel, você tem o prólogo, onde o Tolkien... porque quando o Tolkien mudou de 37 para 51, ele fez um mini prólogo falando, descobri uma verdade na versão do Gollum, hein? Não era aquela não. Em 66, ele tira essa página e ninguém tem que saber que teve um relato diferente. E ele joga isso como um comentário no prólogo da Sociedade do Anel. Pode falar, Cris. Desculpa, sabe o que você está tentando lembrar? Desculpa, perdão, César. Não, é que eu acho assim, ele tenta consertar Primeiro que assim, o pessoal tá falando, eu queria ler, mas são só 3 capítulos e para em Valfenda, então nem... E é chato. E é chato, justamente, não deu certo. E me lembra um pouco dele tentar